Um abraço a todos vocês aí das segundas séries E e F. Aqui é o professor Antônio Coelho. Estou aqui no quintal de casa, nessas medidas preventivas de isolamento social que nós temos que acatar. Tenho certeza que a maioria está com saudade de estar tendo as aulas presenciais aí no CEP-MG Dr. Negreiros, mas fazendo a nossa parte, se Deus quiser, nós vamos logo estarmos aí em sala de aula. Nós vamos gravar essa videoaula e trabalharmos assuntos que nós já começamos relacionados à taxonomia. E só para relembrar, a taxonomia é a área da biologia, é a parte da biologia que organiza, que classifica os seres vivos. Nós temos um grande nome, né, um grande expoente dessa área, que é o Linneu. Antes da gente prosseguir, gostaria de mencionar, de comentar um aspecto. Essa organização, essa classificação, ela baseia-se nas características de cada organismo. Porém, antigamente a ciência, nós sabemos que não era tão avançada, não era tão desenvolvida. Com isso, as comparações eram feitas mais visualmente. Com o passar do tempo, essas comparações foram incrementadas e hoje a gente utiliza a questão do DNA, de comparações bioquímicas, então genéticas também. Isso tudo contribuiu para uma melhor organização aí nessa área que é a área da taxonomia. Lembrando que nós vivemos em um país muito abençoado, um país muito bonito, onde a diversidade biológica ela é muito grande. E isso, com certeza, é um fator muito positivo para o Brasil. Nós temos que cuidar bem aí dos nossos biomas. Essa classificação biológica, galera, ela vai levar em consideração o parentesco evolutivo das espécies. Então, nós vamos usar muito esse termo, parentesco evolutivo, evolução, filogenia. Então, as próximas aulas, nós vamos trabalhar muito isso, certo? Então, o parentesco evolutivo, ele compartilha de acordo com a espécie. É muito comum nós vermos algumas imagens, algumas iconografias mostrando um macaco ajoelhado e ele crescendo, ele chegando aí até a nossa espécie, né? Uma iconografia, uma representação muito errada, dando a entender que nós viemos do macaco, e não é assim, né? Nós sabemos que nós compartilhamos um ancestral comum a ele. Então, nós temos que tirar de vez essa representação errada e esse conceito errado de nossas mentes, beleza? Agora, eu gostaria de comentar sobre a questão da filogenia. Já que nós falamos de parentesco evolutivo, a filogenia ela vai mostrar as relações de parentesco evolutivo de cada espécie. Por exemplo, quando a gente era mais novo na escolinha, era muito comum a professora passar uma atividade para a gente fazer a árvore genealógica da nossa família. E essa filogenia é basicamente isso. Ela vai mostrar a genealogia, a história evolutiva das espécies. Eu tenho aqui, ó, essa ilustração bem antiga, onde mostra a genealogia de algumas espécies. E hoje, isso evoluiu para uma representação bem melhor que está aqui, certo? Mostrando as questões de ancestralidade, de compartilhamento de um ancestral comum e a filogenia de cada espécie. Lembrando que essa representação aqui é uma filogenia bem esquematizada, mas que não mostra a espécie. Já aqui, nós temos uma filogenia mostrando aí várias espécies. Se a gente for olhar no topo, nós temos aí o cavalo, a égua, né? Nós temos também o rinoceronte, mostrando aqui, galera, a filogenia, certo? Aquele macetezinho aqui, ó, que a gente trabalhou em sala de aula, o reficofage, mostrando a espécie, gênero, família, ordem e classe. Todas essas espécies têm características diferentes.
Porém, elas são, se a gente for ler aqui, não sei se vai dar para ver, elas compartilham uma característica bem ancestral lá atrás, ó. Pertencem à classe mamália, são mamíferos. A partir daqui, desse ponto, houve um processo que as diferenciaram. Esse processo aqui de diferenciação, uma foi para cá e a outra por outro lado. Essa especiação é quando surgem novas espécies. Esse processo acontece demais na natureza. Então, galera, filogenia tem o intuito de mostrar a história evolutiva de cada espécie, as relações de parentesco evolutivo, como se fosse a genealogia da nossa família, mostrando lá os nossos avós, depois os nossos pais, vem nós e assim por diante. Isso é a filogenia. Dentro da filogenia, dessa questão de parentesco evolutivo, nós temos aí dois conceitos importantes. A questão da homologia e da analogia. Nós temos órgãos homólogos. O que é isso, professor? Órgãos homólogos vão apresentar a mesma origem, mas com funções diferentes. Exemplo, nós temos aí como órgãos homólogos o braço de um ser humano, a nadadeira de um golfinho e a asa de um morcego. Mas, professor, o que tem a ver? O ser humano, o golfinho e o morcego. Eles vão compartilhar a mesma origem, se a gente for olhar a filogenia, a história evolutiva. Mas a função do braço, da nadadeira e da asa do morcego, elas são completamente diferentes. Isso está relacionado a órgãos homólogos. Apresentam uma ancestral comum, mas passaram por um processo de diferenciação, de divergência evolutiva. Beleza? Órgãos homólogos apresentam a mesma origem com funções diferentes. Apresentam uma ancestral comum, porém passaram por um processo de divergência evolutiva. Essa divergência evolutiva, ela acontece por vários motivos. Um evento que pode gerar uma divergência evolutiva, por exemplo, o isolamento de uma espécie, o isolamento reprodutivo, o isolamento geográfico, tudo isso pode resultar em uma divergência evolutiva. Para a gente finalizar, nós temos os órgãos análogos. Apresentam origens diferentes, porém apresentam a mesma função. Então, como órgãos análogos, nós temos a asa de uma ave, a asa de um inseto. A ave e o inseto são organismos totalmente diferentes, mas a função da asa da ave e da asa do inseto é a mesma, que é voar. Então, eles passaram por um processo de convergência evolutiva, apresentaram necessidades parecidas, beleza? Se vocês tiverem dúvidas posteriores, vocês podem entrar em contato com a gente no Instagram, através do GR8 também, beleza? Um grande abraço e até a próxima.